Bom, agora a gente vai passar para o nosso último painel, nosso keynote de encerramento. Eu queria lembrar a todos que vocês podem alternar para a sala em português ou inglês, tá? Nosso próximo painel vai ser em inglês, então no topo da tela, pelo botão ao vivo, há um drop-down que nos permite navegar em ambas as salas. Então, quem precisar passar para a tradução, é só navegar pelo drop-down do ao vivo. And now we'll switch to English. I would like to invite Piero Minardi, chairman of ABVCAP, to introduce our special guest, Mr. Para nós, para ele apresentar o nosso convidado especial para falar sobre o investimento em mercados. Então, muito obrigado pela sua participação conosco e eu vou apresentar o nosso convidado, que é um dos mais experientes investidores em mercados emergentes no mundo. Ele foi na China em 94 e abriu um escritório lá na China, e num momento muito, muito especial naquela parte do mundo, onde muito poucas pessoas poderiam ter esse tipo de investimento. E depois ele voltou como o CEO de operações globais da empresa dele. Então aqui a oportunidade é muito grande de ouvir dele e saber da sua carreira muito bem sucedida de investidor em mercados emergentes. Então, sem mais delongas, eu gostaria de que você falasse sobre a sua experiência. Então, só fazendo uma observação, pessoal, a gente não tem um acordo em relação às perguntas que vão ser feitas a vocês, mas de qualquer maneira eu agradeço você pela sua participação. Então, obrigado. Então, me perdoem, pessoal. Então, obrigado pelo convite. Então, já tive uma conversa. Então, eu peço perdão a vocês por a gente ter que trocar agora o rumo da conversa para inglês, porque a gente não consegue falar português. E eu vou falar um pouquinho sobre meu histórico. Então, eu me formei, eu fiz ano passado 35 anos de formado. Então, eu tive essa experiência super importante em 93 em Hong Kong, e eu acabei ficando lá por mais ou menos uma década quase, e até 1999. Então, a gente acabou abrindo esse mercado lá na Ásia, e depois eu voltei para cá e acabei me tornando CEO da minha empresa. Então, a gente tem, em termos de mercado, a gente tem uma dominância dos Estados Unidos, que tem sido uma das coisas que eu sempre acreditei, todavia, foi que a gente tem um potencial muito grande nesses mercados emergentes. Então, eu espero ter a oportunidade de falar sobre isso um pouquinho mais tarde. E obviamente, a China é uma experiência única. Então, não só para mas também para as transformações econômicas pelas quais o país passou. E talvez a questão aqui seja a seguinte: quais foram os principais desafios que você enfrentou desse ambiente super desenvolvido em private equity nos Estados Unidos e também o da China? Então, quais foram os seus principais desafios nesses países? Então, eu queria perguntar a você, o que leva uma pessoa a ser um investidor bem-sucedido em private equity? Interessante. Primeiro foi a China em 82, quando eu estava na faculdade. E o que eu acho das visões que eu tenho em mente sobre aquilo que é ser, ou o que era ser um investidor bem-sucedido, isso varia. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem alguns milhões de dólares de
de produto interno bruto, a gente depois teve um aumento até alguns trilhões de dólares para esse produto interno bruto. Então, essas mudanças ao longo dos anos foram muito dramáticas. Então nos últimos 10 anos, na verdade, a China é 1/3 da produção do mundo em termos dessa parte. Na verdade, é um dos principais parceiros de negócios em muitos países do mundo. Provavelmente talvez ele tenha até um impacto maior em relação à quantidade de negócios feitos no mundo inteiro. Então, quando a gente vê o PIB global, a gente vê uma participação da China muito grande. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, que a gente sempre teve essa verificação de que a Ásia sempre foi o mercado de crescimento mais rápido no mundo para os investidores. Então, muito disso se deve ao fato também de nós assumirmos que a região é uma região complicada. Nós aqui temos uma micro parte de como nós vamos capturar essa parte. Então, nós temos alguns mercados que acabaram refletindo algumas oportunidades e depois a gente vê qual é o mercado do Public Equity, que seria uma empresa da China que é dominada pelas empresas de tecnologia da China, ou então seriam os mercados de Shenzhen, Hong Kong. Então, isso varia muito em termos de performance ao longo do tempo. Então, nós temos algo que reflete mais a economia antiga, além da parte offshore. Então, nós tínhamos mais de 42% nesse tipo de mercado. E aqui, por exemplo, quando a gente vê a performance de private equity, o fato é que todos nós acreditamos que isso globalmente pode melhorar. Então, nós temos uma performance melhor dessa classe de ativos no mundo inteiro, de uma maneira geral. Então, eu acho que a questão aqui começa com a complexidade que isso envolve. Nós sempre vimos o perigo de que, para as pessoas, encontrar um lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente acha que a gente pode chegar no local e imaginar como funciona no piscar de olhos, e que aquelas pessoas sejam como a gente. Então, a gente precisa de pessoas que consigam interpretar as coisas da nossa lente. Mas essa é uma perspectiva errada. A gente pode encarar isso como um erro. Então, o que a ideia da China nos Estados Unidos é que ela se tornou muito rica e essa riqueza vai fazer com que a China se torne muito parecida com os Estados Unidos, cada vez mais Estados Unidos. Então, é aí quando nós acabamos fazendo essas presunções equivocadas. Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes para fazer no mundo é ver que a gente tem essa tensão geopolítica na área. Então, o micro lado disso é que não cair na armadilha de nós generalizarmos tudo, de que tudo vai ser como os Estados Unidos. Mas a gente deve estar numa posição de acabar interpretando esses eventos numa perspectiva mais local, com realidades das quais nós não temos tanto conhecimento assim. Então, por exemplo, a gente deve estar se preparando para ver quais são os desafios, o que a gente pode enfrentar nesse esforço. E nós temos o sucesso e muito disso se deve a ter essa combinação estranha de estarmos preparados para assumirmos riscos e termos também uma humildade em relação àquilo que a gente não sabe. O que você acha sobre a sua experiência na China e na Índia, nesses mercados emergentes também na América Latina, como o Brasil? E quando você olha para isso, você vê mais similaridades ou mais diferenças nos mercados? Bem, eu acho que o elemento fundamental é que eles são mais similares. Eles são expressos de forma diferente, mas eu falaria que para os empresários de mercados emergentes, falando de uma forma ampla, são pessoas que eles precisam lutar contra a gravidade. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas que talvez sejam um pouco mais tradicionais nas suas educações e nas suas
nos seus conceitos, eles tentam se convencer por que as coisas não podem acontecer. E muitas vezes existem realmente algumas limitações. Mas aqueles que são realmente empreendedores, que têm uma função central, quando eles passam pelaquela primeira dinâmica de empreendedorismo, eles são pessoas que estão mais... as pessoas que perguntam por que não. Eles não perguntam por que não é feito. E talvez nem sempre eles consigam explicar de uma forma que seja fácil e de fácil compreensão, mas eles têm aquela personalidade forte que eles transformam o ambiente ao seu redor. É esse tipo de pessoa que é fantástico observá-las, porque eles vêm com os desafios, eles têm todos os elementos de sucesso, eles têm aquele espírito aventureiro que gostam de correr riscos, e de muitas formas isso ajuda eles a lidar com as situações. Mas eu acho que o elemento principal, em termos dessa primeira geração, bem, mas eu também acho que quando a gente olha para esses lugares, vai um pouquinho mais além disso, certo? Uma pessoa que ela é um empreendedor profissional. Ele não é um empreendedor porque a sua família tinha dinheiro, mas ele resolveu definir isso como sua profissão. Eu acho que é aí que a rede realmente ela se amplia de forma substancial e as coisas ficam bem interessantes. Bem, da minha própria experiência, depois que eu falaria que o mercado indiano é mais parecido com o que a gente tem na América Latina do que comparado com a China, por exemplo, porque as regras, as situações sociais... O que eu quero dizer é como que você faz essa comparação da Índia e da China e talvez comparar elas com a América Latina, se você puder fazer essa comparação. Bem, antes de eu fizer isso, uma coisa que eu gostaria de comentar é que uma coisa que eu também gosto de falar, em geral, quando a gente fala sobre investimento, mas é muito verdade para o mercado emergente, é quem que você escolhe para fazer negócio com esta pessoa. Esta talvez seja a decisão mais importante que você deve fazer como investidor. Mas voltando para a sua pergunta, eu falaria que sim, eu acho que você tem razão, existe mais similaridade na Índia. E eu acho que um pouco do que você está querendo provocar aqui é no sentido de tem uma classe de negócios mais bem estabelecida, que se a gente voltar historicamente, até mesmo quando a gente olha para a Índia, após a sua independência, com uma visão socialista de empreendedorismo de classe. Eu acho que tem muitas vantagens, mas também tem alguns desafios, quando a gente fala sobre como que a democracia... o que a democracia trouxe para a Índia, eles precisam lidar com uma grande população e eles ainda estão com uma baixa renda e tem todos os desafios demográficos também. Então, quando a gente fala também sobre as questões sociais, algumas das diferenças sociais que podem criar um pouco de complexidade. Então, acho que quando você olha para essas questões básicas, você está com razão. A Índia é um pouco menos madura do que o Brasil. Claramente não tem todos os recursos, mas eu acho que é menos madura em termos de aonde ela está. Então, o caminho que está tomando, eu acho que ainda não está totalmente claro. Mas eu acho que esta observação está certa. A sua observação está certa. Então, só para falar um pouco mais especificamente sobre a sua própria experiência pessoal, por que você poderia dividir com a gente a sua experiência mais desafiadora ou estranha? Bem, a experiência mais interessante que eu tive até agora, eu sempre gosto de falar das coisas que não funcionam, certo? Então, se você é um investidor de private equity e alguém te faz uma pergunta, você sempre responde com uma história ou com uma piada, certo? É sempre a melhor resposta.
Então, eu acho que, bem, talvez a negociação que eu tive, como que eu posso falar, que eu possa me familiarizar e que eu tive muito orgulho, foi uma negociação que começou no final de 99 com o Neon Metal. Então, o CNEU estava procurando desenvolver os negócios na Índia naquele específico momento. E aí eles tinham 4 cidades, estavam no processo de fazer a listação de outros 4 estados, que eram chamados de círculos naquele momento. E todo mundo estava esperando para ver se um lado, de alguma forma, iria ter somente, tipo, uma oportunidade. Quem seria aquele empreendedor, mas tinha um player global por trás que estava fornecendo todo o dinheiro. E todos os players globais estavam olhando porque a gente sabia que tinha 150 milhões de pessoas morando ali. Então, quando você começa a fazer todos esses cálculos, todo mundo estava ficando super empolgado com isso, não percebendo que aquelas pessoas, elas eram basicamente pessoas de campo, não eram consumidores em potenciais. E aí, do outro lado, o que você... Sunil foi uma pessoa que a gente conheceu que tinha realmente uma visão sobre criar um negócio telefônico. Então, ele também, tendo esse conhecimento, ele tinha a visão regulamentadora. Então, ele pensou nisso como um ponto de vista como computacional. Como que eu posso te dar forma mais barata, rápido e melhor? Então, a visão dele era diferente dos outros. E a parte interessante dessa história é que quando a gente estava falando de 25 mil assinantes no total. Então, a gente contratou uma empresa de consultoria, que a conclusão foi que a gente deveria ir para frente. Porque eles falaram que a gente não devia fazer, porque eles falaram de todos os riscos que tinham. E a gente ouviu tudo que eles tinham para apresentar, e no final da apresentação, a pessoa que falou a apresentação, ele era muito inteligente. E aí eu peguei e falei para ele, olha, você acabou de me falar qual que é a sua opinião, do seu ponto de vista de consultor, mas o que você faria como pessoa? E ele falou, definitivamente eu faria isso. E isso era fascinante olhar, certo? Porque a função dele era levantar todos os riscos e mostrar, olha, tem todos esses riscos envolvidos. E falar que talvez aqui você tenha você deva começar com um investimento modesto. E a gente acabou fazendo isso e a gente sabe que a gente está falando agora de um negócio de 40 ou 50 bilhões de dólares, com milhões de clientes no país inteiro. E agora a gente tem clientes na África também. E o Sunil foi um dos aqueles empreendedores clássicos que tomou o risco. E uma outra parte interessante da história é que quando você olha para isso deste ponto de vista, é que, ok, você tem toda essa questão, complexidade no início, se você precisa decidir fazer ou não. E aí, não, na verdade, isso não acontece. Estava sempre nos empurrando para o que você pode comprar, o que você pode deixar passar. E ele decidiu no final de semana, ele percebeu que ele tinha uma oportunidade de fazer uma compra que eu colocaria como líder. Ele não tinha o dinheiro para fazer isso, ele pediu para a gente e a gente teve que decidir, tipo, no final de semana. E a Índia tinha decidido se a Índia poderia testar o seu arsenal nuclear. E parecia que tudo estava se juntando, mas era um negócio que estava crescendo. E foi um negócio bem icônico, porque existiam muitas pessoas que estavam realmente empolgados com essas empresas entrando no mercado. E aí, com 6 meses, as ações estavam pela metade. Não baseado... bem, o que eu quero falar aqui é que às vezes a gente tem mercados não maduros
e que até mesmo hoje em dia ele falaria para você que nós somos uma influência relevante. É melhor que você É melhor você ter um negócio indo bem e o mercado não compreender o seu negócio do que o contrário, certo? Então, a gente fez uma compra e alguns anos depois, a gente teve uma mudança bem impactante. Então, eu acho que isso é verdade quando você faz um investimento em geral, mas especialmente nos mercados emergentes. O que eu quero falar aqui é que não é uma linha reta, certo? Você precisa ser capaz de navegar pelas partes mais difíceis também. E é isso que define você. Então, quando eu falo com os empresários, eu falo que você quer ver como as pessoas reagem nos momentos de crise, e não quando as coisas estão indo bem. Então, você percebe quem são teus amigos quando você passa por uma dificuldade, não quando está feliz. É a mesma coisa com os investidores. Bem, o War Group teve a sua primeira experiência no Brasil no momento em que você estava se tornando CEO, aí você ficou um pouco e aí voltou em 2010. Então, da sua perspectiva, o que é diferente daquele momento para agora? Eu sei que é uma pergunta um pouco tricky, mas eu acho que é importante para a nossa audiência entender do tempo que você passou e aí quando você voltou. Então, por que você não divide um pouco sobre isso com a gente? Bem, eu acho que você queria falar que nós te encontramos, certo? Não, eu sei que é uma pergunta um pouco difícil. Bem, eu estava um pouco menos envolvido com isso no esforço que foi feito nos anos 90. E parte disso foi porque, quando a gente volta para os anos 80, bem, a gente foi fundado nos anos 60, então nós somos uma das empresas de private equity mais antigas, certo? Mas nos anos 80, a gente decidiu que a gente precisava fazer negócios fora dos Estados Unidos. E aí a gente começou na Europa, e aí no início dos anos 90 a gente começou na Ásia, foi quando eu fui. E aí teve um pouco de esforço, não muito tempo depois disso, principalmente sobre o boom da internet no início dos anos 90. E foi algo que foi feito principalmente em Nova York. E ninguém realmente se mudou para lá, o que eu achei que... Bem, quando a gente teve tipo esse boom da internet um pouco diminuindo, tinha menos... Então, algumas das coisas que a gente fez em hindsight acabou sendo tipo Submarino e outras coisas, mas não teve realmente o compromisso de estar lá. Então, obviamente, quando a gente voltou em 2010, como todos vocês sabem, as origens disso, de saber Ellen Valva, conhecer Ellen Valva e ter esta conexão comigo e com a empresa. E foi talvez um caso electrical que a gente tentou nos restabelecer. Bem, eu acho que talvez essa linha do tempo é um pouco estranha, mas eu acho que a gente conseguiu colocar nossos pés no chão. Mais uma vez, a gente conseguiu estabelecer o nosso escritório. E eu acho que agora a gente tem uma ótima reputação. E eu acho que se a gente tiver que levar uma mensagem disso tudo, não é somente para o Brasil, mas é para todo mundo, é que no início da nossa conversa, você precisa estar na região. Você precisa estar em algum lugar. Então, esse negócio de voar para um lugar e voar para outro lugar não precisa acontecer quando a gente fala dos negócios de private equity. A gente sabe que algumas pessoas que elas estão neste mercado, elas são comparadas às vezes com turistas, nessa combinação de elas vêm e vão o tempo todo, e nem sempre elas estão compromissadas de levar o negócio no mesmo nível e no mesmo investimento que precisa. Então, precisa de bastante tempo para que isso aconteça. Bem, eu tenho uma última pergunta para você. Porque a gente já está chegando ao fim. E falando com
a mentalidade do CEO de uma das grandes operações do mundo. Por que você não fala nos conta um pouco a tua visão da indústria, de onde nós estamos vindo, para onde nós estamos indo, como que você vê esses desafios, o que deve ser feito e o que não deve ser feito nos próximos 10 anos? Bem, eu acho que o Private Actor, a classe de receitas, eu acho que é impressionante no que foi feito, no que conseguiu fazer como uma indústria, comparado com o que foi predito que seria feito. Então, quando você olha lá para no início dos anos 70, eles falaram, a gente vai criar um bullet capital que não tinha nenhuma fronteira baseada nos limites do mercado local. Então, você pode investir em diferentes tipos de empreendedorismo, e aí você pode ter um retorno que pode ser maior do que os outros mercados de equity. Então, está basicamente falando da sua liquidez. E aí, esta é a parte central. E eu acho que isso aconteceu muito bem, principalmente nos Estados Unidos. Isso foi verdadeiro por muito tempo. Eu acho que tem várias outras classes de assets que não fazem isso. Isso aconteceu e aconteceu tão bem que eu falaria até que a grande mudança, no meu ponto de vista, é que o quão grande tudo se tornou. E eu acho que não é somente este nicho que está fora do mercado da public, ele se tornou um substituto. Eu acho que ele nos levou para alguns public equities, algumas oportunidades do mercado privado para utilizar as suas vantagens para conseguir superperformar. E isso se tornou realidade. E eu acho que a melhor forma de testar isso é você pode perguntar a qualquer pessoas relacionadas com as pensões, como que isso foi desenhado, e você pode perguntar quanto do meu portfólio eu posso comprometer com a liquidez. E aí você consegue ver todas as outras classes de ativos, porque é ali que eles geram todos os seus resultados. Então, os requisitos da liquidez é necessária para criar todos os outros pontos. Então, muitos dos investidores, eles são muito mais sobre a nossa classe de private equity. E aí a grande alteração que veio com isso não é somente para os grandes investidores, mas o que eu gostaria de falar para vocês é, olha para essa dinâmica de empreendedorismo. Tem tido uma grande parte nesta figura, porque a gente tem uma figura de... não significa que não tem nenhum problema, não significa que nada funciona muito bem, mas a gente sabe que quando não funciona bem, as pessoas elas realmente acabam nos olhando de forma estranha, mas na verdade eu posso levantar a minha cabeça e falar, bem, a gente trabalha bem, a gente trabalha com as pessoas, a gente faz um bom negócio para as pessoas que confiam a nós o seu dinheiro. Então, essa oportunidade, o escalonamento, ele realmente me surpreende. Bem, e você está coberto de razão em quão rápido essa revolução digital tenha alterado. Eu completamente concordo com você. Então, eu poderia continuar por outros 30 minutos, mas eu gostaria de agradecer você pelo seu tempo, por estar aqui dividindo com a gente as suas ideias, para que a gente possa concentrar em um nicho, em um país, o que você pensa a respeito disso, porque você tem muita experiência neste mercado. Então, muito obrigado por dividir isso com a gente. Ótimo, muito obrigado, pessoal. Thank you, Chip. It was a great honor to have you in our event. Obrigada aqui no nosso evento. A gente encerra aqui nossa agenda de hoje e retorna amanhã às 9 horas com o keynote do Dr. Armínio Fraga, nos brindando com suas reflexões sobre os caminhos para o Brasil.
Até amanhã e muito obrigada a todos por estarem conosco.